temos bons pais. Nós temos exemplos de Davi, por exemplo. Davi também deixou um legado familiar de destruição, e era um homem segundo o coração de Deus. Então isso já dá para gerar em nós um temor de qual legado que nós estamos transmitindo. Mas antes de entrar na questão de qual legado que estamos transmitindo, nós precisamos entender o que é que nós recebemos, porque aquilo que nós recebemos e não tratamos é aquilo que nós vamos transferir para os nossos filhos. No entanto, Isaac e Rebeca, por exemplo, um mau exemplo deles, a atitude errada deles. Caminho, você está me fazendo um favor? Tá. Sei você, mas estava me incomodando, isso eu estou pregando aqui. Amava, a Bíblia diz que o Isaac, ele amava Esaú por aquilo que Esaú dava a ele. Esaú trazia a caça para ele, e Rebeca amava mais o Jacó, porque o Jacó era pacato, ele ficava mais dentro de casa. Então, é um péssimo exemplo de pais que amam as habilidades dos seus filhos, e não amam os filhos simplesmente por aquilo que eles são, por quem eles são. Então, quando a pessoa ela tem um amor preferencial por um filho em detrimento do outro, então isso vai gerar vários problemas dentro de casa. E a gente sabe como o Jacó e o Esaú tiveram uma irmandade. Na verdade foi um verdadeiro pé de guerra, um passando a perna no outro, um competindo com o outro, um rouba a bênção do outro, um vai iludir o outro. Principalmente Jacó sempre passando a perna em Esaú não dava muita atenção para as questões espirituais. Enfim, houve muito conflito, até que houve um acerto entre os dois. No entanto, o Jacó, que nós vamos ver agora, por ele não tratar essa questão do mal, da má influência do seu pai, ele transfere isso também para os seus filhos. A gente vê essa disfunção familiar logo no casamento dele. Olha só, Gênesis 29, 22. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Tem uma tradução que é Leia, tá? Mas é a mesma mulher. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também te entregarei Raquel, e desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila e Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Lá no capítulo 30, no versículo 8, quero ler com vocês. Estou lendo vocês, depois eu volto os textos, aí depois eu volto explicando. Versículo 8. Quando nasce um dos filhos de Raquel, Raquel o chamou de Naphtali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Olha o nome que ela dá para a sua filha, para o seu filho. O nome do seu filho era, na verdade, uma transferência da luta que ela tinha com a sua própria irmã, com a concorrência que ela tinha com a sua própria irmã. Amados, uma família, ela começa, obviamente, dentro da aliança do casamento. O casamento, ele nada mais é do que deixar uma família, porque a Bíblia diz: deixará o pai e mãe, unir-se-á a mulher da mocidade, ou seja, ali vai construir, vai começar uma família. Então o começo de uma família sempre é pelo casamento. Toda família que se inicia fora da aliança do casamento já é uma família que nasce doente. Então é uma família que já está fadada ao fracasso ou a colher consequências terríveis. Por exemplo, uma pessoa que não espera o casamento e ela vai se amaziar, ou vai se ajuntar, vai morar junto, com aquela pessoa, ela já está plantando uma semente que no momento
está se amaziando, ela está achando que, não, vou viver um sonho de princesa, um sonho de príncipe. E na verdade todo casamento já tem as suas dificuldades. Agora imagina a pessoa endemonizando a cama dela e abrindo portas para espíritos malignos entrarem na família dela. O sonho de casamento, o sonho de ser feliz, mais cedo ou mais tarde vai se tornar no pior pesadelo daquela pessoa. Então uma família que começa fora da aliança do casamento, ela já é uma família que já se iniciou com uma família doente. Agora imagine o marido, a esposa, que já tem questões mal resolvidas com os pais, que já tem disfunções com os pais, e aí eles decidem entrar na aliança do casamento. A maioria de nós não sabíamos disso quando entramos na aliança do casamento. E aí nós entramos no casamento, uma pessoa doente, uma pessoa emocionalmente falando ferida, uma pessoa espiritualmente então nem se fala, e essa pessoa entra na aliança do casamento sem a bênção de Deus, sem a bênção dos pais, sem uma bênção espiritual. Então essa pessoa vai ter muitas complicações dentro da vida dela, e esse casal naturalmente vai gerar filhos, e filhos que são gerados, que são criados dentro de um lar comprometido, dentro de um lar doentio, dentro de um lar disfuncional, obviamente eles também vão ter problemas emocionais, problemas espirituais lá na frente. Problemas emocionais a gente vai tratar daqui a pouco, mas questões espirituais, por exemplo, toda vez que a gente vê uma criança endemoniada na Bíblia, ou uma criança doente, como a filha da mulher cananeia, como por exemplo, agora mais propriamente uma pessoa endemoniada, aquele garoto que é levado até os discípulos, para os discípulos expulsarem demônios. Quando Jesus recebe a presença dessas pessoas, ele não vai tratar diretamente com a pessoa endemoniada, ele vai tratar com os pais, porque a culpa do endemoniamento dos filhos não vem propriamente deles, mas vem primeiramente de uma atitude espiritual equivocada dos pais, que abriram portas e brechas na vida da pessoa. Então existe a herança espiritual, a herança emocional, a herança biológica, genética também, que a gente acaba transferindo para os nossos filhos. E o Jacó, então, ele começa a repetir aquilo que dentro do lar dele, ele acaba percebendo isso, aquilo que aconteceu também com que ele viveu com seus pais. Quando a Lia começou a gerar filhos, se você ler, não tem tempo que nós lemos todos os textos, mas você vai perceber que os nomes dos filhos era uma disputa, era Lia disputando com a Raquel. Está vendo? Eu sou favorecida porque eu posso gerar filhos a Jacó, você não, Raquel. Aí a Raquel, ela começa a orar: Senhor, me dá filhos, senão eu vou morrer. Ela tinha vários problemas emocionais. Senhor, me dá filhos, porque se o Senhor não me der filhos, eu não vou entender que o meu marido me ama. E aí a Lia gera um outro filho. Está vendo? Agora meu marido vai me amar mais. Eles começam a olhar para os filhos como um objeto de atenção do marido. Elas não olham para os filhos que elas estavam tendo como uma herança de Deus, mas elas estavam olhando como uma ferramenta de disputa contra a concorrente. A gente vê isso acontecendo muito quando é um casal, por exemplo, que traz filhos de outros relacionamentos. Aí começa aquela disputa, começa aquela briga infantil, e quem sofre com isso são as crianças, são os filhos. E muitos de nós viemos de famílias assim. Muitos de nós viemos de famílias destruídas, famílias emocionalmente, espiritualmente falidas. E aí, o principal que mais me chamou a atenção aqui nesse versículo 8, é que a Raquel, ela dá um suspiro de uma doença emocional. Ela diz, quando nasce o filho, que ela coloca o nome de Naftali, diz: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Porque ela passa o número de filhos do que a sua irmã Lia. Agora, imagine como cresceu essas crianças. Imagine quando as crianças, tendo a idade da consciência: por que eu tive o meu nome Naftali? Não, porque a minha mãe estava disputando com uma outra mulher quem dava mais filhos para os meus pais.
como que você imagina que aquela família, ela cresceu? Foi uma família saudável? Não. Por isso que quando você vai para Gênesis capítulo 37, você vê José e os seus irmãos brigando. Você vê José, os seus irmãos odiando José. Por quê? Porque o Jacó transferiu aquela doença emocional que ele recebeu dos pais, ele transferiu isso para quem? Para os seus filhos, e permitiu que as suas mulheres, já era equivocado ele ter duas mulheres, ter filho com duas mulheres, ele faz toda essa bagunça, e isso obviamente acaba agredindo, estressando emocionalmente a vida dos filhos. E é por isso que a gente vê em Gênesis capítulo 37, que às vezes a gente acaba fantasiando demais, olhando, para os sonhos de José, e acaba dizendo para as pessoas: olha, está vendo, assim como você tem sonhos, as pessoas estão perseguindo, Deus vai dar vitória para você. Mas a questão não era essa. A questão é que a pessoa ela pode ter sonhos proféticos, a questão é que a pessoa pode ter visões de Deus, ter revelação da palavra, mas ela pode ser doente na alma. Ela pode ser uma pessoa que a alma, emocionalmente falando, ela é uma pessoa extremamente carente, uma pessoa que tem o caráter destruído. São todas lições que nós já tratamos em várias quartas-feiras passadas. Ela pode ser uma pessoa cheia do espírito, mas extremamente carente. Não vai escolher bem com quem vai casar. Ela pode ser uma pessoa espiritualmente cheia do Espírito Santo, mas o caráter dessa pessoa é um caráter destruído, deformado. Então sempre vai mentir, sempre vai entrar em falcatrua, sempre vai dar um jeitinho, sempre vai querer passar a perna nos outros, nunca vai sustentar a sua palavra. Ela vai mentir, mesmo cheia do Espírito Santo, vai olhar nos olhos de alguém e vai dizer: olha, não comi nada, não fiz nada de errado. Por quê? Porque o caráter da pessoa é completamente deficiente. Então ela mente olhando nos olhos, ainda jurando em nome de Deus, diante do Espírito Santo. Ela é capaz de fazer tudo isso porque o caráter da pessoa está completamente destruído. E o José, então, ele recebe uma outra carga, uma carga ruim do seu pai Jacó, que não soube, não lidou com o problema transferido pelo seu pai. Ele começa também a ter tratamento com os filhos de forma preferencial. Ele olha para José: filho da minha velhice, então vou amar mais José. Fez uma roupa diferente para os seus irmãos. Irmãos, aqui estava destruindo o relacionamento entre os irmãos. E obviamente isso gerou intriga, isso gerou disputa, gerou discórdia. Por quê? Porque o lar, irmãos, o lar, ele não tem que ser um campo de batalha. O lar tem que ser um lugar de refúgio. Guarde isso no seu coração. O lar tem que ser um lugar de refúgio. Eu estou passando dificuldade no meu trabalho. Poxa, mas quando eu chegar em casa, eu vou ter prazer de estar com a minha família. Eu estou enfrentando dificuldades financeiras, mas quando eu chegar em casa, eu vou encontrar minha esposa, vou encontrar meu marido, vou encontrar os meus filhos saudáveis, e ali vai ser a minha base de sustentação. Então, o lar não é um campo de batalha. O lar, ele é um ambiente de refúgio. E todo lar que não é um ambiente de refúgio já está dando sintomas de que há um problema, que há alguma coisa equivocada. Um lar, dentro de um ambiente, de um lar saudável, o lar é a primeira e a mais fundamental escola da vida. A escola da vida, ela é gerada, ela é formada, ela é transferida para os filhos dentro da família. O exercício, o Cote ele fala no livro dele, olha só: o exercício da autoridade paterna, que se baseia em extremos de ausência ou abusos, pode promover distorções graves na vida dos filhos. Então, o principal ingrediente que tem que ter dentro do lar chama-se amor. Mas o amor não é essa afeição fantasiosa que tem por aí, porque o amor sem limites, ele vai gerar libertinagem, e o amor sem afeição, ele vai gerar legalismo. Então a pessoa precisa estar dentro de um ambiente, o lar, um ambiente de amor, um ambiente também de limites, porque um lar que não tem limites vai gerar filhos delinquentes. E um lar que tem muita ordem, muito mandamento, é muito certinho, mas não tem amor, vai gerar filhos legalistas, que só
só sabem apontar o que pode e o que não pode, mas não são fruto de um amor verdadeiro que brota do casamento. Então, o principal ingrediente do lar, ele tem que ser o amor. O relacionamento do casal comunica ou deixa de comunicar. Preste atenção nisso. O relacionamento do casal, lembra que eu falei que a família começa no casamento? O que você transfere para os seus filhos não é o que você fala, mas é o que eles veem em vocês, o que eles veem em nós. Não adianta você falar, filho, olha, você tem que respeitar as pessoas lá fora, mas aí quando o filho olha, não vê o marido respeitando a esposa respeitando o marido, não vê o pai, ou a mãe respeitando, então automaticamente eles estão recebendo essa herança, essa carga de informação, que é isso que eles vão ter, que eles vão viver lá na frente. Então, na verdade, nós comunicamos com a nossa vivência, então o relacionamento do casal comunica ou deixa de comunicar. Sexualidade, porque quem afirma a sexualidade dos filhos, por exemplo, é o pai, a figura paterna, é o pai que é responsável. Eu vejo, por exemplo, tem duas meninas, mas a Estela que é maior, quando a minha esposa fala, olha como você está linda, ela tem uma reação, mas quando eu falo para ela, filha, olha como você está linda, parecendo uma princesa, é diferente. Ela está recebendo um amor puro de um homem, então, que é o pai no caso. Então ela vai crescer de forma diferente. Quando a gente atende casos tanto de mulher que vem do lesbianismo, ou também de homem que vem do homossexualismo, a principal coisa que foi extirpada da vida dele é a figura do pai. Você vê, cadê o pai? Não, o pai só engravidou e sumiu, foi embora. A mãe tentou ser o pai e a mãe dentro de casa. Então acaba criando, não tendo essa figura masculina. E quando não vai para a questão do homossexualismo, que eu estou dizendo que é um caso mais extremo, mas aquele homem sem a figura paterna, ele vai ter muitas deficiências, não só no seu caráter, mas no senso de propósito divino, de propósito de vida, dificuldade na tomada de decisões, dificuldade para ele tomar uma decisão. E eu vejo isso em mim também, porque eu fui criado sem o meu pai. Para tomar uma decisão, uma dificuldade, porque às vezes você quer que várias pessoas venham afirmar você. Às vezes o medo de dar errado toma o senso do coração daquela pessoa que não tem a figura do pai. Então ele tem dificuldades gigantescas de tomar uma decisão, ainda que seja uma decisão errada, porque você sabia que até decisões erradas constroem nosso caráter? Porque se a pessoa, emocionalmente falando, ela é instável, ela toma uma decisão errada, para ela é o fim do mundo. Ela não tem forças para retomar, porque a nossa vida, ela é baseada muitas vezes em decisões erradas. Então ela tem medo, a pessoa carrega esse medo. Então, para a pessoa, às vezes a pessoa ela nem sabe o que ela perdeu por não ter um pai, por ela não ter um pai, porque ela tem aquele sentimento, eu não sei o que é ter pai, então, já que eu não sei o que é ter pai, então ela nem sabe o que ela perdeu na vida pelo fato dela ter um pai. Eu vou mostrar para vocês a função, 3 funções principais do pai e 3 funções principais da mãe. E se uma dessas 3 coisas você não recebeu do seu pai, seja porque você não teve um pai presente, seja porque você não teve, seu pai faleceu quando ainda você era criança, ou sendo que de repente você teve um pai dentro da sua casa, mas o seu pai era usuário de drogas, por exemplo, ele era um viciado em pornografia, ou ele era uma pessoa que nunca estava presente fisicamente e emocionalmente falando. Então você vai perceber o que é que você perdeu, o que é que você não recebeu, e aí você vai entender por que você tem algumas atitudes na sua vida. A primeira coisa, o princípio, ou a função do pai na vida de uma criança é o senso de direção. O pai, ele é responsável para dar direção. Pessoas que tiveram um pai presente têm uma facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito para o qual elas existem. Facilmente, cedo na vida, elas já sabem o que serão no futuro. Então, quando tem um pai presente e um pai verdadeiro presente ali, o que acontece? Cedo, a criança, ou adolescente, ou jovem, já sabe qual é o propósito de vida dele.
Ele já sabe, eu nasci para isso. O que me realiza é isso. O que me faz ser realizado é ter essa profissão, é ter essa função. É muito comum você encontrar pessoas que estão atirando para todo lado. O que vier, não é o que vier ela pega, o que ela está precisando é apenas de um salário. Enquanto a pessoa ela trabalha apenas pelo salário, não descobrindo o propósito vocacional dela, ela entra, vou dar um exemplo, ela entra às 7 horas da manhã no serviço. Da 11 horas da manhã ela já não vê a hora de dar 5 da tarde. Ela não vê a hora de sair. Por quê? Porque ela não está trabalhando com amor. Ela foi empurrada naquele ambiente. Ela não está vivendo o propósito dela. Porque quando a pessoa descobre o propósito dela, ela trabalha com prazer. Amém, irmãos? Eu, por exemplo, nessa área posso falar com muita propriedade. Eu sei que eu nasci para ser pastor. Eu sei, meu chamado é, irmão, se eu ficar, às vezes minha esposa tem que me puxar, porque senão eu fico 24 horas dentro da minha função ministerial, porque eu sou apaixonado. Enquanto encerra um dia, às vezes eu atendo 3, 4, faz 3, 4 mapeamentos durante o dia, 2 cultos, né? Às vezes a gente atende pessoas, corre várias situações dentro do campo do pastor, porque o pastor não é só subir e pregar a palavra de Deus. E quando termina o dia eu estou realizado, eu não vejo a hora passar. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Quando a pessoa descobre o senso dela, qual é o chamado, o propósito de vida dela, ela faz aquilo com prazer. Amém, irmãos? Amém. Eu demorei isso por quê? Porque eu não tive um pai presente, por exemplo, mas eu tive um pai celestial, que quando eu resolvi a questão da paternidade, eu busquei em Deus o meu propósito, e Ele revelou para mim qual era o chamado dele, o propósito dele para a minha vida. Então você pode não ter tido um pai presente, mas você tem um pai celestial presente, que revela ao seu coração qual é o seu propósito de vida. Amém? Amém. Então a pessoa que teve um pai presente, ela tem mais facilidade. E pastor, pegou por isso então que eu não consegui descobrir. Às vezes você encontra pessoas com 40, 50 anos de vida, e ela não descobriu qual é o propósito dela. Às vezes você encontra pessoas com, claro, nunca é tarde para começar, mas já mostra que não é algo normal, comum. Às vezes você vê uma pessoa com 50 anos, ela, puxa, eu descobri meu propósito, eu sei qual faculdade eu vou fazer. Eu fui pastor em Guarulhos, eu tive uma irmã que era membro daquela igreja, lá naquela igreja tinha uma irmã, que ela se converteu com 53 anos de idade, e com 54 anos ela entrou numa faculdade de enfermagem, fazendo enfermagem. E quando assumi aquela igreja, ela já estava no final. E depois, quando assumiu, ela já estava com 58, 59. Com 59 anos, ela tornou-se enfermeira padrão, e ela estava gerenciando um grupo de enfermeiras lá no hospital, lá em Guarulhos. Glória a Deus, ela estava dizendo assim, pastor, você não tem noção, quando eu entrei na faculdade, aquelas meninas lá de 19, 20 anos, eu falei, essa velha aí não vai aguentar não, ela não vai suportar. Ela disse, eu vi muitas desistirem, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, eu descobri qual era o meu propósito, eu me realizei. Quando eu saí de lá para vir para Campo Grande, por exemplo, ela já estava liderando uma boa posição dentro do hospital, e feliz da vida, que ela descobriu. Nunca é tarde. No entanto, quantos anos da vida ela perdeu? Tentando fazer outras coisas. Mas por quê? Faltou um pai. Então você que não teve o pai, você já percebe por que a dificuldade que você tem de entender qual é o seu propósito na vida. Quando o pai é uma pessoa bem direcionada na vida, o referencial se consolida o senso de norteamento, conduzindo a pessoa a uma capacidade cada vez maior de estabelecer os objetivos certos e alcançá-los. Agora, em contrapartida, pessoas que tiveram um pai ausente se sentem frequentemente perdidas e desorientadas em relação às coisas mais importantes da vida. Invariavelmente fazem uma série de tentativas vocacionais frustradas. Então, basicamente, o referencial para alcançarmos direção na vida reside na figura do pai. Então, o pai, ele é muito importante por isso. Até em termos quando a gente trabalha a paternidade celestial, muitas pessoas não conseguem ver Deus como um pai porque não tiveram um pai presente. Uma outra coisa que um pai ele transfere para um filho é um senso de limites. Dos limites vem nosso quadro interno de valores. Uma presença sadia dos limites certos vai assegurar que faremos as escolhas morais corretas na vida.
Então, uma figura de um pai que de forma saudável, transfere limites para os filhos, então aquele filho ele vai ter os seus valores morais bem centrados. É muito comum, e muitas de vocês, falando aqui para as mulheres, você vai concordar comigo, muitas mulheres não esperaram a aliança do casamento, amigaram com o marido, com o cônjuge, porque não tiveram referencial de pai. Não tiveram referencial de pai. O pai foi embora, a mãe teve vários maridos, aí veio um padrasto, na verdade, não deveria, eu vi até um Michele falando, ele falou, padrasto não deveria existir, tem que existir um pai, mesmo que ele não, ainda ele deu um exemplo, ele falou, quando uma pessoa vai adotar uma criança, um homem, um casal vai adotar uma criança, ele adota e diz, é minha filha. Então ele diz, um padrasto deveria ter a mesma atitude, não é a minha filha, é o meu filho, e não dizer, eu sou padrasto, eu não tenho responsabilidade. Não, quando casou com a pessoa, sabia que a pessoa tinha filhos, então junto no pacote vem aquele filho. Eu não quero, então é melhor nem entrar num relacionamento. E pessoas que foram feridas, que tiveram passaram pelo divórcio, ou não tem um pai presente, vão contrair um outro casamento, não que Deus não legitima isso, uma outra conversa, mas a pessoa tem que ver muito bem quem é que ela coloca dentro de casa. Vamos abrir um parênteses aqui, eu atendo muita gente, e o número de pessoas, não é só mulheres não, de homens também, quando a gente vai tratar de pessoas que foram abusadas sexualmente, o número de padrastos que abusam sexualmente das crianças é um número assim, assustador. Alguém, imagine só a criança, já teve a ausência do pai, aí entra alguém que ela olha com uma figura de pai, e aí se torna um abusador. É algo assim terrível. A pessoa antes de divorciar teria que pensar muito. Aliás, a pessoa antes de casar deveria pensar muito. Agora, casou, está com problema, perdão pela expressão, mas sossega o facho e ore para Deus transformar aquela pessoa, porque abrir mão do casamento, entregar os filhos é muito complicado. Limites. Então a pessoa ela tem um senso de moralidade quando o pai estabelece limites. É um aspecto fundamental da formação de caráter, quando a pessoa começa a ter atitudes corretas. O caráter é o somatório das nossas escolhas, e as nossas escolhas estão relacionadas com a forma pela qual assimilamos os conceitos de lei e de autoridade dos pais. Então a pessoa ela tem essa atitude. Os limites estabelecidos pelo estilo de vida do pai vão determinar o nível de proteção ou desproteção moral e espiritual dos filhos. Vou ler novamente. Eu vou ler novamente essa frase do pastor Cláudio para vocês. Os limites estão no estilo de vida do pai, vão determinar o nível de proteção ou desproteção moral e espiritual dos filhos. Então, se o pai não demonstra um nível de moralidade dentro de casa, colocam limites, mas colocar limites não é falar assim para o filho, olha, não pode fazer isso. Não é isso, porque Jesus não ensinou a gente a passar os mandamentos. Ele disse, vocês devem ensinar os discípulos, um discipulado, ensinando eles a guardar os mandamentos. Ensinar a guardar os mandamentos é diferente de ensinar os mandamentos. Ensinar os mandamentos é uma coisa, ensinar a guardar os mandamentos, você só pode ensinar a guardar os mandamentos como? Guardando, obedecendo. Então os filhos têm que ver em nós esse referencial. Uma outra situação que é muito importante dentro dessa questão da moralidade, dos valores morais. Eu tenho visto também muitos pais obrigando os filhos, por exemplo, uma criança, obrigando uma criança a ficar dentro de um ambiente de culto, por exemplo. E às vezes a pessoa, ela acha que está fazendo bem, às vezes está fazendo mal para a criança. Ela, às vezes, sem perceber que o senso de moralidade do pai era tomado pela religiosidade,
E ele acha que ele tem que fazer a criança forçar a criança a ficar dentro de um ambiente de culto, e às vezes a criança não suporta esse ambiente de ficar, ela não entende. Ela não entende. Às vezes eu vejo, às vezes meu filho vem, corre aqui, minha filha, às vezes os filhos de alguns de vocês também, são crianças, normal isso. E às vezes a gente quer forçar. O que acontece? Nós estamos vacinando os nossos filhos contra a igreja. Que eles começam a pregar raiva, a pegar bronca. Então às vezes a gente quer forçar um senso de moralidade. Vou falar uma coisa que talvez vai soar como uma heresia, mas o pai da parábola do filho pródigo não impediu o filho de trilhar o caminho errado. Ele impediu, falou para o filho: filho, fica aqui comigo. Não, ele deixou o filho ir, porque o filho teve que aprender. Ele aprendeu quando ele estava lá passando fome, padecendo necessidades. Só que ele era um pai muito bem instruído, porque quando o filho está padecendo necessidade, ele foi atrás do filho lá: filho, estou aqui um pratinho de comida para você. Filho, estou aqui, filho, se você quiser, eu mando alguma coisa para você. Não, ele foi bem consistente ali. Você saiu de casa, você vai arcar com as suas consequências. E ele só permitiu a volta do filho quando o filho volta para casa. O pai não vai atrás do filho. Ele permitiu, que o filho saísse de dentro de casa. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente tenta forçar um senso moral nos filhos. Na verdade estamos criando um religioso, Uma outra coisa que o pai ele traz para a vida dos filhos é o senso de proteção, o senso de segurança e confiança que constrói a autoestima, vem do perfil do pai. O posicionamento, o espírito de presença, a iniciativa, a improvisão comunicam segurança. A maneira como o pai desempenha sua função no lar pode comunicar descanso e segurança aos filhos, ou produzir uma ansiedade compulsiva que estressa a alma e provoca distúrbios emocionais. Então, vou resumir isso aqui, explicar para você na prática. A função do pai com a proteção é comunicar descanso e segurança. O pai é essa figura, ele traz descanso e segurança. Quando os meus filhos, quando chega a hora do almoço, os meus filhos não ficam preocupados. Será que vai ter comida? Será que vai ter alimento? Será que vai ter? Não, eles sabem, vão sentar e vão comer à vontade, porque vai ter comida. Por quê? Porque o pai levou provisão para dentro do lar de casa. Agora imagine, pensa comigo, até eu cortei esse exemplo aqui no livro dele, a Falando do Adris Nova. Imagine um pai alcoólatra. Imagina um pai alcoólatra, viciado. Aí aquele pai, da hora de vir para casa, ele passa lá no boteco e gasta todo o salário dele ali, com mulheres, com bebida, com jogos, por exemplo, com outras coisas. E aí, quando ele chega dentro de casa, aí a esposa briga, o filho vê, a mãe brigando, porque a mãe fica desprovida, a mãe não sabe o que fazer, o que cozinhar, aí não tem alimento, vem brigas, vem contenda, o pai chega bêbado, embriagado dentro de casa, não está presente, chega gritando, xingando, se justificando. Como é que essas crianças vão crescer? Você acha que essa criança ela vai ter segurança? Vai ser no futuro um homem seguro? Vai conseguir ter tomada de decisões seguras e precisas na vida? Nada. Às vezes vai estourar uma ansiedade, um distúrbio emocional, um problema seríssimo emocional. Por quê? Porque dentro do lar faltou a figura de segurança. Então não vai ter segurança, às vezes até no relacionamento. Então ele não vai ter descanso. A criança não vai chegar para um lar de segurança, de refúgio, um lar de briga, um lar de discórdia, de contenda, onde o pai, ao invés de cumprir o papel de provedor, ele sempre não tem, eu não posso, não consigo. Por quê? Porque ou não desempenha o trabalho que tem que desempenhar, porque a função do pai não é dentro de casa. Claro que tem dentro de casa as funções nas suas devidas proporções, mas ele tem que estar dentro de casa. Ele tem que estar dentro de casa com duas coisas: com provisão e presença. Grave isso: o pai dentro de casa, ele tem que estar com duas coisas: provisão e presença. Mas é claro, ele está dentro de casa com a provisão, ele vai ser presente? Não. Às vezes ele está de corpo presente, mas a mente está longe. Agora, pastor, você que é homem, falando com homens agora: pastor, eu não sou provedor. Como que era o seu pai? Possivelmente você está repetindo a mesma coisa, o mesmo ciclo.
o mesmo ciclo, né? Agora, a questão da mãe, para a gente encerrar. A mãe, ela tem uma figura muito importante, que ela é a preparação, né, do relacionamento com o Espírito Santo. A figura da mãe comunica descanso e dependência do Espírito Santo, e ela vai comunicar pelo menos 3 coisas. Antes de entrar nessas 3 coisas, quando um filho se machuca, por exemplo, meu filho, quando se machuca, ele corre, eu posso parar na frente dele, ele vai dar a volta minha e falar: eu quero a mãe. Não é assim? Não é assim os filhos? Os filhos, eles vão, porque a mãe, ela tem essa função de consoladora, né? A mãe é aquela que nunca desiste do filho. Você já viu? Às vezes vem umas irmãs, vou confidenciar para vocês, falando para orar pelos filhos. Aí você vê, o filho é um traje, ninguém acredita mais nele, nem o pai acredita mais, e a mãe: não, meu filho vai mudar, eu vou orar por ele, eu vou interceder por ele. Muitos de nós somos frutos das orações da nossa mãe. Muitos de nós estamos vivos porque tivemos ou temos uma mãe que ora por nós, amém? Que orou por nós, que fez o papel do Espírito Santo, que não desiste. Você viu como o Espírito Santo não desiste de nós? Quem é que já fez besteira depois que entregou a vida para Jesus? Só ficou com a mão encolhida, os santinhos, né? Que nunca erraram, né? Eu tenho que levantar as mãos, os pés. Já errei muito, já pisei muito na bola depois de conhecer Jesus. Mas quando eu estava lá, eu falava: não quero mais saber, não adianta mais, eu sou um pecador mesmo. Aí o Espírito Santo: vai lá, pede perdão, se arrepende, eu dou mais uma chance para você, vai, você é o meu filho. Não é assim que o Espírito Santo faz? Eu acredito em você, nem eu estou acreditando em mim, o Espírito Santo: vai, eu acredito em você, vai lá, eu te capacito, você é meu filho, vai, eu te dou unção. Não é assim que o Espírito Santo faz? E quem é que faz isso? Também a mãe. Então, agora imagine alguém que não teve a mãe presente, ou a mãe que teve que fazer bravamente a função de pai e mãe. A mãe que teve a função de fazer pai e mãe, ela não consegue ser pai, e ela também falhou na atitude de ser mãe, porque ela não consegue ser pai e mãe. Ela tenta se desdobrar, tenta fazer de tudo, mas para ela cobrir a ausência do pai, seja por uma morte, ou seja por um abandono, seja por uma cachorrada dele mesmo, não, safadeza mesmo dele, foi embora, foi o caso do meu, né? Aí a mãe, ela tenta fazer a função, as 2 funções. Então ela vai descobrir a função dela de mãe para tentar cobrir, é igual cobertor curto, né? Tenta cobrir a cabeça, fica os pés de fora, cobre os pés, fica a cabeça de fora, não dá certo, mas ela bravamente tenta. Então ela é responsável por vínculos. Primeira coisa, vínculos. O que é um vínculo? Significa entrar em relação, integrar-se e ganhar autonomia, proporcionando desinibição e naturalidade quando se estabelece relacionamento. Pessoas que tiveram uma mãe presente, que tem desempenhado o papel de edificadora do lar, tem a tendência de desenvolver novos relacionamentos com extrema facilidade. A pessoa que teve uma mãe presente, ela tem facilidade em ter relacionamentos e novos relacionamentos. Não estou falando de relacionamento amoroso não, mas no trabalho, a pessoa que teve uma mãe bem presente, ela é desenrolada nessa questão de relacionamento. Ela não é uma pessoa inibida, uma pessoa extremamente retraída. Em contrapartida, pessoas que tiveram uma mãe ausente ou ferida, uma mãe ausente, uma mãe com problemas emocionais dentro de casa, desenvolveram problemas crônicos e bloqueios de relacionamento. Para essas pessoas, começar um novo relacionamento ou ter de confiar em alguém pode ser um grande desafio. A tendência é se isolar, inibindo-se ou criticando. A pessoa que não teve uma mãe saudável presente, ela tem dificuldade de relacionamentos e ela tem uma facilidade para se isolar. E a pessoa, quando ela se isola, ela vai se inibir ou ela vai criticar. Ela vai começar a criticar quem está fazendo alguma coisa, porque a falta da presença da mãe naquela pessoa gerou uma quebra de vínculo. E o equilíbrio temperamental é uma herança principalmente da mãe. Aquela que a mídia fala, as brincadeiras falam que a mãe é aquela louca dentro de casa, que grita, que faz isso, que faz aquilo. Às vezes é uma patologia que está prejudicando o emocional dos filhos, porque é ela que traz, você que é mãe, é você que traz um equilíbrio temperamental
para os filhos. Como é que você tem transmitido isso para os filhos? Segundo ponto, nutrição. Nutrição não tem a ver só com alimento, tá? Nutrição é atenção, capacidade de exercer cuidado, atenção, apoio, solidariedade, amor. Tudo isso depende da presença e do perfil da mãe. Essas características podem ser evidenciadas no exercício do papel da mãe, gerando maior cuidado com os filhos e moldando-os dentro de um contexto de maior sensibilidade emocional e discernimento espiritual. Mas isso é notório. Uma pessoa que teve uma mãe ali, emocionalmente saudável, o discernimento espiritual que ela tem é impressionante. Você vê uma pessoa que teve uma mãe que era de oração, não só uma pessoa cheia de Espírito Santo, mas uma pessoa também emocionalmente falando saudável. Você vê o discernimento dessas pessoas, é um discernimento incrível, a não ser que ela também se resolveu com Deus, ela foi completamente curada. A mulher também, o homem também recebe isso. Então os filhos criam uma sensibilidade emocional e um discernimento espiritual maior. Por quê? Porque ele tem essa nutrição da mãe, esse aconchego da mãe, esse abrigo da mãe, esse amor da mãe, esse papel do Espírito Santo que é desempenhado pela mãe. Outra coisa, a organização é a terceira coisa. A mãe ela é responsável em transmitir organização. O princípio da mãe ensina que ela não apenas deve produzir um ambiente físico aconchegante no lar, como também um ambiente emocional que congregue a família. A mulher sábia que edifica fisicamente e emocionalmente o lar, proporcionando um ambiente de conforto e liberdade, polariza a família. O marido não vê a hora de voltar para casa, os filhos se sentem seguros e valorizam a família acima de qualquer outra coisa. Coloca Provérbios 12, 9 para mim. Irmãos, a mulher ela tem esse papel de edificar o lar, não de construir, de edificar o lar, de promover esse ambiente espiritualmente e emocionalmente falando saudáveis. Às vezes a mulher ela está expulsando o marido dentro de casa. Não estou defendendo o pecado, mas às vezes o marido prefere ir para um bar onde ele não vai ser criticado do que para dentro de casa, porque ele chega em casa cansado do serviço, a mulher já vem com uma lista do que tem comprado, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, já começa a cobrar, já começa a xingar, e ele estressa. Então o lar não se torna mais um lar aconchegante. Ele prefere sair com os amigos, bater uma bolinha. Não estou dizendo que seja errado, de vez em quando é bom, mas às vezes ele prefere ir para um bar, às vezes ele prefere ir para algum lugar. Por quê? Porque dentro de casa ele está tendo uma mulher insuportável, que emocionalmente falando ela está destruída. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o Provérbios. Não é esse versículo, é o versículo que fala da mulher rixosa. Esse é o de baixo. A Bíblia fala que é melhor morar numa casa que tem goteira do que morar com uma mulher rixosa. O que é mulher rixosa? Que gosta de uma rixa, de briga, né? De disputa, gosta de tomar o lugar do marido. Então às vezes muitas mulheres elas estão empurrando, né, o seu marido para fora de casa. Então, olhando para tudo isso, você pode perceber o que é que você não recebeu dos seus pais. Você fez uma análise na sua vida, amém? E você fez uma análise também do que você está deixando para os seus filhos. Ou você que ainda não tem filhos, mas se você não se cuidar, quando você eventualmente tiver os seus filhos, aquilo que você vai transmitir para eles. Mas não adianta ser cheio do Espírito Santo, vir na igreja, orar em línguas estranhas, e orar, interceder, e o fogo cair na sua vida, na nossa vida, se nós não fizermos a nossa função de pai, a nossa função de mãe, a nossa função de marido, a nossa função de esposa. Agora, se você olhou para tudo isso, você entendeu, puxa, eu perdi muito, eu não tive um pai presente, não tive uma mãe presente, por várias eventualidades, mas você pode entender que no Senhor você pode encontrar um ambiente de cura. A Bíblia fala que quando José, lá no capítulo 45, abra a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 45, a gente vê como que o José, ele lidou com essas questões mal resolvidas na sua vida.
E quando o José ele resolve os seus problemas emocionais que ele recebeu, a Bíblia diz que a família de Israel, o povo de Israel, cresceu muito, se multiplicou, eles tinham força, eles tinham vigor. Quando o faraó vai escravizar o povo de Deus, ele escraviza aquele povo com a premissa de que aquele povo iria descobrir a força que eles tinham e tomar o reinado dos egípcios, o Egito dos egípcios. Olha só, eles estavam com medo de perder, os egípcios estavam com medo de perder o Egito para os israelitas, os hebreus até então, que estavam ali. Porque quando José resolve essas questões, a descendência dele se torna uma descendência poderosa. Mas como que ele age? Olha só, no capítulo 45, versículo 1. José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala, e ele disse a seus assistentes: saiam todos aqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua o quê? Identidade. Quando ele se mostra para os seus irmãos: olha, eu sou José. Ele revela a identidade, ele não se conteve. Então a cura emocional vem, a cura de uma pessoa que teve pais que feriram, vem a partir do momento em que a pessoa não consegue se conter, e ela decide abrir o coração dela. Aí no versículo seguinte, diz assim: José se emocionou e começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Quando ele teve um impacto no coração dele, que ele chorou, aquele choro era um choro de quebrantamento, era aquele choro que vem da alma. Quando uma pessoa é curada na sua paternidade, quando uma pessoa é curada na sua identidade, o choro incompulsivo ou o choro compulsivo da pessoa revela toda aquela dor. Quando ela tira toda aquela dor que está dentro da alma dela, ela coloca aquilo para fora. Foi o que o José fez. Outra ocasião, José chorou sozinho, não resolveu. Chorar lá no meu quarto, só eu e Deus vai resolver. Não vai não. O choro que traz cura, é quando você não chora para dentro, é quando você chora para alguém, é quando você está com alguém que é de Deus, que você abre o seu coração, que você chora para aquela pessoa, então aí vem a unção, vem o bálsamo de Deus e vem a cura de Deus, amém? Não é para qualquer pessoa, mas é para alguém. O versículo seguinte, o 3 agora, né? Versículo 3 e 4. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Verso 4. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Ele dá nome à dor dele. Ele não esconde. Amados, nós temos uma facilidade para maquiar a nossa dor. Não, mas é porque meu pai não conhecia Jesus. Não, se ele feriu, abusou você, machucou você, não importa se ele foi ferido também, ele não fez o que ele fez, porque se você não quebrar esse ciclo na sua vida, você vai fazer isso com seus filhos, se é que já não está fazendo, e sem perceber você vai transferir esse tipo de comportamento. E o José então, ele dá nome à dor dele, ele diz: eu sou José, a quem vocês venderam ao Egito. A minha dor, eu estou chorando porque vocês me venderam para o Egito, vocês me prejudicaram, vocês me destruíram, vocês me arrebentaram emocionalmente falando. Quando a pessoa dá nome à dor dela, ali é o princípio de cura, de restauração, amém, irmãos? Quando a pessoa diz: olha, a minha dor é essa, traz a imagem na sua mente. O que é que mais dói em você? O que é que mais machuca em você? O que é que você carrega com lembrança, na sua lembrança? Dor em você. Aquilo é que está paralisando você, é isso que está atrapalhando seus relacionamentos, é isso que está atrapalhando. Às vezes a pessoa não consegue se realizar sexualmente com o marido, com a esposa, porque não resolveu uma questão de um abuso sexual, por exemplo. Isso tem uma capacidade emocional destrutiva tão grande que até a libido baixa daquela mulher que foi abusada, ou daquele homem que era escravo da pornografia, que não consegue se realizar, precisa de uma pornografia, por exemplo.
muitos deles têm problema com ejaculação precoce. Vai tratar de alguém que está com ejaculação precoce, uma das primeiras coisas você vê pornografia, você tem vício da masturbação, você só consegue se realizar, se autorrealizando, que é um pecado, obviamente. Até em consultórios de psicologia, quando alguém vai tratar uma questão emocional de uma ejaculação precoce, quando não há nenhum problema orgânico, quando a pessoa, fisicamente falando, é saudável, eles vão trabalhar, eles vão fazer essa pergunta: você tem prática da masturbação? Você tem prática? Se você faz isso, vai gerar em você ejaculação precoce. E às vezes a pessoa está sofrendo por conta disso. Ela tem que resolver o quê? Tem que abrir o coração em relação ao vício sexual. A gente vai separar uma quarta-feira, vou falar sobre o vício sexual, como lidar com isso, como resolver essas questões de vício sexual. E aí a pessoa tem que resolver isso para poder resolver outro problema, porque a ejaculação precoce, a baixa libido, às vezes é só um sintoma de um problema ainda muito maior que está escondido, que está camuflado. Então ele dá nome à dor dele. Uma outra coisa que ele faz, versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. Olha o que ele faz: a fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Ele entende, dentro desse propósito aqui de ser ferido, ele entende que aquela dor dele tinha um propósito. Ele vê um propósito na dor. Não que Deus planejou ele ser vendido para o Egito, não que Deus planejou que você fosse abusado, abandonado, largado, traído. Não é isso. Mas você pode olhar para a sua dor e enxergar nela um propósito. Pode enxergar nela um propósito. Alguém que não tem o pai pode ensinar a paternidade. Alguém que foi falido no casamento, Deus pode restaurar e fazer daquela pessoa uma pessoa que ensina a respeito de casamento. A gente vê, por exemplo, a vida do pastor Cláudio Duarte, que é um homem de Deus que ensina muito a respeito do casamento. Mas ele teve um problema com isso de traição que veio pior da esposa dele. E hoje ele é um homem que ensina, ministra a respeito, por exemplo, da família com muita propriedade. Fala com perdão sobre propriedade. Porque imagine se ele não tivesse lutado pelo casamento dele. Quantos casais são restaurados pela vida dele e da esposa dele? Quantos casais foram restaurados? Então ele enxergou o propósito da dor dele, descobriu o chamado dele de pregar para famílias. Então a gente olha na nossa dor. Quantas mães que tiveram filhos, por exemplo, com síndrome de Down, estão ensinando outras mães que receberam a notícia de que tem um filho com síndrome de Down, elas estão ensinando. Quantas mães que estão cuidando de outras mães, que têm filhos com problemas, por exemplo, com deficiência. Ou seja, a gente olha para tudo aquilo que nós enfrentamos como dor, nós podemos ressignificar isso, trazer um novo significado, mudar isso, transformar isso numa ferramenta de trabalho. Amém? Você pode não ter tido uma mãe excelente, mas você pode ser uma mãe excelente. Nenhum de nós tivemos ou vamos ser casais ou famílias perfeitas, porque há uma única família que é perfeita, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eles são perfeitos. Nós temos deficiências, nós temos fragilidades. Mas aí quando você vai para o versículo 14 e 15, eu acho muito fantástico esses 2 versículos, que aí é o ápice da cura de José. Quando ele chega chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Nós, uma restauração. Já viu irmãos quando eles se restauram? Pede perdão para o outro? Eles andam, depois começam a conversar à vontade. Pastor, como saber se eu tenho alguma coisa no coração contra alguém que eu não perdoei? Você consegue conversar à vontade com todas as pessoas? Tem alguém que você não sente vontade de conversar com aquela pessoa? Você pode ter um resquício no seu coração. Pastor, eu não consigo conversar à vontade com uma pessoa do sexo oposto, que eu já erotizo aquele relacionamento, aquela conversa. Mostra que você está doente, mostra que você está cheio de problemas, você precisa de um acompanhamento, de ajuda. É melhor pedir ajuda para não cair,
do que pedir ajuda para restaurar, que é muito mais difícil. Eu vou dizer algo para você, como pastor. A gente tem tratado, já tratei de vários casais. Alguns casamentos a gente consegue trazer cura, restauração. Outros, infelizmente, o melhor caminho, é duro falar isso, mas às vezes o melhor caminho é o caminho do divórcio. Então, quando há violência dentro de casa, quando há uma traição sistemática, sem um arrependimento, às vezes risco à vida, risco à morte, algumas situações, é triste falar isso, mas às vezes o melhor caminho é o caminho do divórcio. É fácil você falar para a pessoa, fica orando, ora por ele, está apanhando dentro de casa, ora por ele, mas quando ele sai de casa, vai um prostíbulo, por exemplo, ora por ele, ora por ela, mas está sempre na bagunça. Então, existem casos e casos. Então, por isso que é melhor buscar uma prevenção, buscar abrir o coração antes de cair, do que buscar uma restauração. Porque a restauração, às vezes, não envolve a volta de um relacionamento. Às vezes a restauração, às vezes a pessoa segue um outro caminho, e aí paciência, vai buscar em Deus, né? Uma cura, uma restauração, porque às vezes a gente tem que aprender a lidar também com as perdas. Eu estou preparando uma mensagem, nas próximas quartas-feiras, provavelmente já fale sobre isso, né? Como a pessoa lidar com a perda de um ente querido, por exemplo, que faleceu, não tem como voltar. Às vezes a pessoa passou pelo divórcio, ela fez de tudo, tentou, não tem jeito, ela não sabe lidar com aquela dor, como lidar com as perdas. Mas vamos orar, amados, fique em pé em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. A gente não tem tempo para poder dar um atendimento individual para cada um como você merecia, e de repente seria até ideal após uma ministração como essa. Mas você pode, apesar de tudo isso que você aprendeu, quando você estava vendo em relação aos seus pais, em relação ao seu pai e a sua mãe, o quanto foi doentio para você não receber essas 3 coisas do pai, essas 3 coisas da mãe. Mas você só tem um caminho agora, para que esse ciclo não se repita como se repetiu na vida de Jacó, por exemplo, que ele recebeu dos pais e transferiu isso para os filhos. Como quebrar esse ciclo? Existe um único caminho, o caminho do perdão. É você decidir em oração perdoar, literalmente perdoar o seu pai, perdoar sua mãe por tudo aquilo, principalmente por essas 3 coisas que eles não proporcionaram a você, independente do motivo, por uma morte, por um abandono, por não ser uma pessoa presente, por ser uma pessoa descontrolada emocionalmente, por ser uma pessoa que não trouxe a você um lar, não deu a você um lar que era um refúgio. Então você pode, nesse momento, liberar perdão, decidir perdoar aqueles que ofenderam você. Um padrasto, por exemplo, que assumiu a figura do pai, uma tia que assumiu a figura da mãe, por exemplo, uma figura de autoridade, que de repente por mais que ela tentou, mas ela não conseguiu, porque você não pode buscar no homem, não pode buscar na mulher aquilo que só Deus pode dar, aquilo que só o Pai Celestial pode oferecer a você. Por mais que sejamos de Deus, que tenhamos um bom entendimento, certamente vamos falhar também com os nossos filhos, mas nós precisamos entrar nesse ambiente de perdão, de perdoar aqueles que nos ofenderam, de perdoar aqueles que nos machucaram. E você pode dar voz à sua dor agora, dizer como José disse: sou José, o irmão, aquele que vocês venderam, aquele que vocês levaram para o Egito. Ele não maquiou a dor dele, ele deu nome a essa dor. E você pode dar nome, a sua dor tem nome. O nome é abuso, o nome é ausência, o nome é falta de proteção, o nome é falta de vínculo, o nome é não acreditar em você quando você pediu, foi abrir o coração, falar algo, é um desprezo, um abandono, um temperamento emocional doentio que você recebeu da sua mãe,
Algo que você recebeu do seu pai, você está transferindo isso para os seus filhos. A ausência do seu pai está gerando uma ausência também na vida dos seus filhos, talvez porque você não está dando a devida atenção, que você não sabe, não aprendeu o que é ter a atenção de um pai, e às vezes naturalmente você está sendo ausente para os seus filhos. Não os abandone, eles precisam de você, eles precisam de nós. Nós precisamos transferir um legado para os nossos pais, precisamos passar o bastão do evangelho para eles, mas não do evangelho religioso, não do evangelho legalista, mas do evangelho espiritual centrado em Cristo, no referencial que é Jesus. Pai, que o Senhor trabalhe em nossa vida, que o Senhor trabalhe em nosso coração, que o Senhor, ó Deus, nessas próximas quartas-feiras, nos faça refletir, mas nos faça também ter comportamentos de acordo com a Tua palavra, seja um comportamento de perdoar, seja um comportamento de quebrar esse ciclo vicioso, ciclo de ferida, para que estava sendo transmitido para os nossos filhos. Pai, nos dê instrução, porque nós não queremos ser cheios do Espírito Santo, e os nossos filhos serem endemoniados, e os nossos filhos serem filhos feridos, filhos com as suas emoções completamente destruídas por uma negligência nossa. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus. Fale isso com o Pai agora, fale isso com o seu Pai. Você pode não ser uma pessoa perfeita, você pode não ter figuras de autoridade perfeita na sua vida, mas você tem alguém que é perfeito, alguém que conhece as suas fraquezas, alguém que sabe o que é ser ferido, alguém que sabe o que é ser rejeitado. Você foi rejeitado, Jesus também foi rejeitado. Você carrega rejeição da sua adolescência, por palavras que você ouviu. Talvez na adolescência você carrega marcas profundas, por situações, por palavras que amigos falavam para você. O gordinho, a gordinha, o espinhento, cheio de espinhas, isso traz trouxe traumas a você. Zombava da sua beleza. Jesus sabe o que é ser zombado também. A Bíblia diz que nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Ele sabe o que é ser desprezado pela beleza física também. Ele sabe o que é ser ferido. Quando ele olha naquela cruz ensanguentada e ele vê os seus discípulos dizendo: olha, não conheço ele, não sei quem é ele. Quando ele é preso, todos fugiram. No momento em que ele mais precisava de Pedro, Tiago e João, eles estavam dormentes, dormindo. Ele teve que enfrentar o seu Getsemane sozinho. Ele sabe. Jesus sabe o que é sentir dor da separação de Deus. Talvez no auge da sua dor, no ápice da sua dor, você disse: Deus, porque o Senhor me desamparou? Deus, porque o Senhor me abandonou? Porque o Senhor permitiu essa traição? Porque o Senhor não me avisou antes? Porque o Senhor permitiu esse abuso? Porque o Senhor permitiu essa mentira? Porque o Senhor permitiu que alguém fizesse tão mal comigo, tanto mal comigo? Por que, Senhor? Porque o Senhor permitiu que eu fosse abandonado pelo marido, porque o Senhor permitiu que eu fosse trocado por uma mais novinha, por um mais novinho, porque o Senhor permitiu que eu fosse trocada por alguém que tinha mais dinheiro. O Senhor me abandonou, por que isso? É pecado você falar isso para Deus. Se essa é a sua dor, fale para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por quê? Jesus sabe, Ele sente a sua dor. A Bíblia diz que Ele se compadece das suas fraquezas. Ele também teve essa sensação de abandono. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele também sabe o que é ser desamparado por Deus. Não é desamparado pelos pais biológicos, não. É ser desamparado por Deus. Então, quando você tem esse sentimento de que Deus desamparou você, não que isso seja verdade, mas Jesus, Ele entende a sua dor. Aleluia. Oh Jesus, fortalece essa pessoa, fortalece ela em áreas que ela ainda não conseguiu
vencer em áreas que ela não